dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo bem? Hoje eu vou apresentar aqui o novo episódio do Liesse no Ar. Meu nome é Felipe Flitt, eu sou aluno do terceiro ano do ensino médio e eu tô com umas convidadas muito especiais aqui. Eu tô com a Juliana Lima, coordenadora pedagógica do Infantil do Leblon de Botafogo. Eu tô com a Fernanda Moura, psicóloga do Fundamental 1 de Botafogo. Olá. E eu tô com a Laurinha, aluna do sétimo ano do Fundamental. E hoje a gente vai apresentar sobre o tema As Emoções e o Desenvolvimento Socioemocional Infantil. Bom, agora eu vou começar com uma pergunta muito importante. É uma pergunta muito básica, mas é uma pergunta de extrema importância. Eu queria saber qual é o principal papel da escola no desenvolvimento socioemocional da criança. A socialização da criança, ela começa bem antes dessa entrada na escola. E essa importância da socialização também tem início desde os primeiros momentos de convivência da criança no mundo, que é na família. Com a entrada da criança na escola, essa socialização, ela tem por princípio o aumento, a expansão dela com a convivência com seus pares, com outros adultos, com uma dinâmica diferente do que acontece na rotina familiar. E essa diferenciação, essa diversidade é muito rica, essa construção através da troca com seus pares, com outro, né, com o adulto, e essa diferença de como essas pessoas lidam com ela é que faz essa construção das habilidades que a criança tem no trato com o outro. Quando a gente trabalha o socioemocional, né, é a forma que a gente tem de ajudá-los a ampliar o olhar de vocês com relação a vocês, né? Com relação à emoção de vocês, com relação à existência de um outro, né? As emoções desse outro, a convivência, né? A relação. Então, assim, eu pensando na prática, né? O trabalho socioemocional, é exatamente isso. Então, de acordo com os dilemas do dia a dia, a gente vai pontuando e ajudando a vocês, né? A localizar isso, né? Mas o que foi que aconteceu? Mas como é que eu senti isso? E agora, o que eu vou fazer com isso, né? Então, a escola, durante muito tempo, ela ficou como responsável pelo desenvolvimento intelectual, né? Só que a gente sabe... exatamente, ponto. E ponto. E a gente sabe que o ser humano, ele é atravessado, né, por fatores emocionais, fatores sociais, né, fatores do meio, exatamente. Então, eu fico muito feliz até, assim, de saber que agora, né, em 2020, né, a BNCC colocou as competências socioemocionais, né, no currículo das escolas. Isso é fantástico, né? É um ganho, um avanço. É um ganho. Afinal de contas, o ser humano, é como a Fernanda falou, é um ser amplo. E todas essas vertentes precisam ser atendidas. E se as crianças, os jovens, estão na escola, muitas vezes, um tempo bem maior do que no convívio familiar, nada mais justo, mais correto do que incluir, pautado ali nas metas da BNCC, o trabalho com as competências socioemocionais. Eu acho que a gente até funciona, pessoal, como corresponsável, né, das famílias. Fica por aí. Eu queria saber como é trabalhar com o ensino socioemocional na escola, porque eu acho uma coisa extremamente importante, uma coisa que é necessária todos saberem, e eu queria muito saber a opinião de vocês sobre. Sim, é bem importante, como a gente até iniciou o papo, e é uma dúvida essa que vocês nos colocaram, que muitas famílias têm. Eu recebo muito isso na educação infantil, porque a gente começa recebendo crianças de 1 aninho de idade. Então, como é que a gente faz para trabalhar o socioemocional com as crianças? Fernanda até citou alguma coisa bem próxima do nosso trabalho logo no início, que a primeira coisa é a criança que nem fala ainda, mas ela sente. Sim. Então, acho que trabalhar o sentimento, a identificação desse sentimento, nomear o sentimento é o primeiro passo. E também saber que a criança precisa saber, né? Que ela tem alguém ali que a compreende, que tem empatia por ela. Ela tem essa ligação e ela consegue, muitas vezes, se expressar ainda não de uma forma verbal, mas corporal. Então, a professora, a auxiliar, todos os adultos que estão ali na vivência diária com essas crianças têm que estar preparados para poder absorver, intermediar, mediar essas situações, porque os conflitos vão acontecer. Se acontecem conosco, né, nós já adultos, com toda essa verbalização, esse conhecimento, imagina com os nossos pequenininhos. Então, eles chegam sem falar ainda, né? Ou com algumas palavras, e como o tempo vai passando, a gente vai começando a conhecer o jeitinho de cada um.
Às vezes, aquele chorinho não é por uma dor, não é por um machucado. Às vezes é porque está chateado, porque a mamãe foi embora, porque está na hora de dividir o brinquedo com o colega e ele não sabe se expressar. A professora ali vai ser aquela que vai, naquele momento ali que está acontecendo essa disputa ou essa demonstração de uma aflição, vai nomeando para a criança o que ela está sentindo. Ah, eu estou percebendo que você está chateado, você está triste. E aí você vai nomeando as situações, os sentimentos, as sensações. Mais para frente, a criança começa a reconhecer isso, já com a parte verbal desenvolvida, e ela mesma, e às vezes ajuda até o par dela, né, a colocar esse sentimento de uma forma mais clara. Então, trabalhos com o espelho, trabalhos de jogos da emoção, muitas metáforas usando coisas concretas. Por exemplo, a gente vai trabalhar agora a Semana do Trânsito, de educação no trânsito com as crianças da educação infantil. No final dessa semana, eles vão fazer um paralelo com o semáforo das emoções. Isso é muito legal. Exatamente. Então, a gente traz para o concreto uma coisa que já é conhecida, que é para os carros, o vermelho, o verde, o amarelo, transforma isso para traduz para a criança, né? De uma forma concreta, a sua emoção que é abstrata. A parte física, não. Ele vai ficar mais nervoso, vai mostrar, vai fazer a expressão facial. Mas tem certos sentimentos que não, e você precisa ter. Que aí a Fernanda pode falar até um pouco mais sobre isso. Precisa raciocinar com relação... Eu estou nervoso, eu tenho que reconhecer, eu estou triste, eu estou chateado, mas eu não posso descontar no meu coleguinha. Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou desenvolver isso no meu corpo? Eu acho que é humanizar o outro, né? Somos seres, e a gente... Na verdade, implicado com o outro no meio, é que a gente se humaniza, né? E a Ju começou de uma forma que eu adorei, assim, que a professora, ela vai traduzindo. Então, assim, não adianta muito eu vir com um manual de estratégias para trabalhar socioemocional se eu não pensar nas minhas competências socioemocionais, né? Então, assim, se eu tenho um professor, um coordenador, um orientador, um psicopedagogo que tem noção do que sente, que localiza aquilo, né? É muito mais fácil da gente fazer esse trabalho, né? Eu acho que o trabalho acontece de uma forma verdadeira, né? Então, acho que o primeiro passo para trabalhar as competências socioemocionais é a gente se conhecendo, né? A gente conhecendo o outro, né? E aí fica muito mais fácil. Agora, na escola, assim, pensando Na prática. no Fundamental 1, né? Na prática, a gente tem muitas formas de trabalho. Então, assim, a gente pode aproveitar os dilemas mesmo do dia a dia, que são muitos dilemas. Então, a relação com o outro implica muita coisa, né? Então, eu tenho uma necessidade, a Juliana tem outra necessidade. Nós duas no auge dos nossos 7 anos de idade. Como é que a gente vai resolver isso, né? Então, e aí a gente começa falando sobre isso, né? Mas, como é que foi para você? Como é que foi para ele? Tem casos, assim, tem um universo de casos, né? Mas, por exemplo, uma troca mal feita, né? A gente está agora com esse fidget toys, né? E a gente começou a receber agora as crianças queixosas, porque fizeram uma troca que a troca não foi boa, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai proibir os brinquedos? Não tem como a gente proibir, a gente não quer proibir. Não. Porque o conflito precisa existir para que as crianças pensem sobre isso, né? E aprendam e a aprendam lidar. com isso, né? Então, como é que é fazer essa troca para você? Antes você verificou se a bola estava furada ou não, né? Então, a outra trocou porque queria ver a amiga feliz. Mas quando ela chegou em casa, ela viu que ela estava só com um, trocou Bate o dois. arrependimento. Mas como é que é isso, né? Então, a gente viver isso com 8 anos de idade, essas frustrações, a gente conversar sobre elas, pensar como é que foi para a pessoa, como é que foi para mim, né? É tão válido, porque com 28 eu fazia a troca, talvez, de uma moto por um kit de maquiagem, aí já não dá mais, já não tem mais jeito. Então, os conflitos, assim, é uma ótima ferramenta para trabalhar o socioemocional. Agora, a gente também trabalha com os livros paradidáticos. A forma preventiva a forma também. preventiva, Então, a gente pode lançar um tema que a gente percebe que é importante a gente trabalhar todos os anos. Então, o próprio bullying, né? É uma coisa que as escolas trabalham exaustivamente. O perder, que é bem difícil nos anos iniciais. Exatamente, o perder. Então, são muitos temas que a gente pode trabalhar com os livros, com dinâmicas, com jogos, né? Mas, assim, a riqueza do dia a dia, ela tem que ser aproveitada. Eu agora, vocês falando do projeto do Sinal, eu me lembrei que outro dia eu estava arrumando meu quarto, né? E eu achei
eu sabia onde estava, né? Mas eu não olhava há muito tempo os meus portfólios de bebezinho, né? E eu via os desenhos e achava, tipo, nossa, como passou, tipo... E eu vivi minha vida toda aqui, né? Eu estudo aqui desde que eu tenho 1 ano, eu vou fazer 18 mês que vem. Então, a minha vida é basicamente aqui, né? Eu entrei aqui e quando eu for sair daqui a 4, 3 meses, vai ser um baque total, né? E eu até... Divisor de água. Exatamente. E eu até tô me preparando psicologicamente para isso, porque Isso aí. é como se eu saísse, tipo, eu tô me mudando de casa, é exatamente isso. Uma segunda casa. Exatamente, é como se tivesse acabando uma parte da minha vida que eu vou precisar me desenvolver e me habilitar a ir para outros caminhos Isso aí. também, né? Tipo, como eu estudo aqui há muito tempo, eu conheço essa escola na palma da minha mão, mas eu não consigo me ver sem também, né? Isso é até uma coisa que eu tenho que me preparar psicologicamente. Eu acredito que eu vou estar chorando da beça na formatura. E eu tenho que conviver, né? A vida é feita de ciclos. A mudança, ela é necessária para o crescimento. Sim, E fisicamente, só que você vai estar sem LS, mas ele vai estar dentro de você. Né? exatamente. A gente se distancia às vezes fisicamente, mas você vai carregar tudo que você viveu em você. E aí eu me imagino agora que fazem, sei lá, 15 anos que eu li dos portfólios da infância. Imagina eu lendo ele daqui a 40 anos. Eu vou ficar lembrando de como o brinquedão era, como eu jogava bola no recreio. E eu vou lembrar de tudo e vou ficar pensando, nossa, que tempo bom, né? Pra mim é um ciclo, né? E aí eu queria engatar numa outra pergunta. Como é que a gente ficou um tempão sem aula presencial, né, no EAD? E eu queria saber como vocês do setor emocional, principalmente, né, mas do setor acadêmico também, coordenação, psicologia, estão trabalhando para retomar o tempo perdido, vamos dizer assim. Porque, na verdade, não foi um tempo perdido, mas foi um tempo difícil, né? É diferente, né? São vivências diferentes. A gente percebe que nesse retorno das crianças ao presencial, a gente conseguiu perceber diferenças, né? Diferenças tanto pedagógicas, tanto para acompanhar a mais ou a menos, como também no campo das emoções. Relacional, né? E até consigo mesmas. As crianças estavam diferentes. Isso independente do segmento, seja na educação infantil, no Fundo 1, no Fundo 2, no ensino médio. O retorno nos provou, acho que o que a gente já tinha certeza, a importância do presencial, de estar ali junto, sob o teto da escola, essa convivência que é riquíssima e o quanto que a falta dela causou impactos na vida de todos. Os pais também, né? Em casa se perceberam isso. Então, a gente percebeu alterações, sim, crianças mais sensíveis, outras mais amadurecidas. Sim. Até porque o que foi vivido durante a pandemia, né, e esse isolamento, também não deixou de ser um aprendizado, né? Numa outra esfera, mas também foi um aprendizado, né? Sim, sim, sim. Pela parte acadêmica, a mesma coisa. De repente, crianças e os pais juntos, dentro de casa, o tempo inteiro, ali. Isso favoreceu muito o crescimento pedagógico das crianças. Outros favoreceu também o crescimento emocional, do autoconhecimento. E isso tem reflexo na escola. Mas a gente sentiu, sim, com relação à interação, né, que as crianças precisaram um pouco mais de apoio, de um trabalho mais dirigido, né? Um tempo maior nesse retorno para a gente dar conta das questões relacionadas. Principalmente da euforia do retorno. É verdade. A felicidade era tamanha que não se cabia, as crianças não se cabiam dentro de si, as próprias crianças, o espaço era pequeno para tanta felicidade desse retorno. Então, concordo com a Fernanda. Umas 2, 3 semanas iniciais, acho que todo o nosso trabalho foi voltado para acomodar, para retornar, não só fisicamente, mas emocionalmente, entender que, vamos dizer assim, a vida escolar vai continuar, vamos voltar para a nossa rotina com muitas diferenças, que estão até hoje, é claro, mas que é possível, sim, com todos juntos trabalhando em prol de alguma coisa, a gente consegue caminhar bastante. Então, esse retorno para o presencial foi essencial.
Porque quando a gente olha a escola como um lugar de trocas, né? Um lugar propício para isso, para trocas, experiências, né? Não só aquisição de conhecimento, mas de vida. Então, quando a gente passa muito tempo longe disso, né? Claro que vai ter um impacto, né? Principalmente para as crianças em anos iniciais, né? Queria falar que realmente eu acho que a pandemia mudou muito a gente, que eu acho que essa socialização e esse contato com a escola é muito importante, tanto que eu senti muita falta. E eu acredito que as minhas amizades, o meu jeito de ser mudou muito com a pandemia. E eu acho também que os meus sentimentos, o meu emocional mudou muito. E eu acho que a escola foi fundamental para eu conseguir esse negócio presencial, né? Essa coisa de ver todos os meus amigos, ter uma aula com o professor ali explicando que eu presto muito mais atenção. Ajudou muito no meu desenvolvimento acadêmico e emocional também, porque ver os meus amigos, ter eles ali do meu lado, era muito bom pra mim, é muito bom pra mim. E também ver os meus professores dando aula, passando exercício, fazendo tudo ali na minha frente, é muito melhor do que numa tela que eles não têm tanto controle do que eu tô fazendo. Do Uma que tela eu tô. fria, né? É, Aqui tem o olho no distante, olho, né? o calor humano. É nisso que a gente acredita. Com o objetivo de atingir isso que você falou. A sua fala é que a gente propõe todas essas atividades. Então, eu acho que a resposta é sim, nós acreditamos que o retorno ao presencial, com esse retorno, né? A gente vai dar conta, está dando conta, e o fruto é esse que a Laura falou. É isso que a gente quer ouvir e a gente está caminhando para que tudo siga bem, claro. Bom, agora me surgiu um outro questionamento. Para mim, que estava no segundo ano, quando tudo começou, e para a Laura, que estava no sexto, foram coisas totalmente diferentes, né? Primeiro, eu queria contar um pouco como foi o meu período online, mais para mostrar para as pessoas que estava todo mundo mais ou menos na mesma situação. Eu não focava em quase nada da aula da escola. Eu estudava, eu tentava me focar ao máximo, só que a gente sabe que não é igual você estar sentado na frente do professor, como a Laurinha falou, ou você estar na frente de uma tela que você tem um brinquedo do lado, e você tem um livro do outro, e você tem 1 milhão de distrações, você tem um cachorro latindo, você tem a avó falando no telefone. Cada um tem uma situação que faz com que o seu estudo seja... Não é diminuído a palavra certa, mas que seu estudo não renda tanto, né? Tanto que agora, no terceiro ano, que é o ano do Enem, dos vestibulares, eu tô correndo atrás de muita coisa que eu perdi, né? De muita matéria que eu falei, tô com sono, não vai dar para entrar nessa aula de agora, 7 da manhã de segunda-feira. Depois eu recupero. Depois eu copio. E até hoje, agora eu tô correndo atrás para recuperar. E eu queria saber um pouco da Laurinha, como foi o período dela. E eu queria fazer uma pergunta para vocês duas do setor da educação. Como foi o período de crianças que estão em processo de alfabetização? Porque eu não consigo imaginar um processo de alfabetização fora do presencial. Eu queria saber como foi esse período. Vamos ouvir a Laurinha. Então, os meus pais sempre disseram pra mim que o meu período online foi muito bom e que não foi uma coisa ruim, até porque minhas notas não baixaram, era tudo, sabe, normal pra eles. Só que pra mim era totalmente diferente, porque eu fazia a mesma coisa, dizia que ia fazer depois. Só que, assim, eu sempre tive meus métodos de estudo e sempre me ajudou, mas na pandemia eu deixei muito, sabe, aos ares, deixei pra vida me levar. E isso me atrapalhou muito, porque hoje eu tenho muita dificuldade em matemática, que no ano passado eu era muito boa e que eu deixei pra lá. E acabei que, nesse ano, assim, eu tenho muita dificuldade porque eu acabei não acompanhando no ano passado. E essa fase online, como eu disse, meus pais acreditaram que era tudo de bom, mas pra mim foi muito difícil. E eu queria falar também desse negócio da alfabetização. Meu irmão estava em alfabetização. Hoje ele está no primeiro ano, mas antes ele estava no pré-2, que é esse período que ele vai se alfabetizar. E eu, vendo tudo que ele passava para assistir a aula online, foi muito difícil, porque meus pais tinham que comandar tanto a minha aula quanto a dele. E atrapalhou muito no desenvolvimento educacional dele e no meu também, pelas minhas dificuldades. Mas eu acho que a alfabetização online foi uma coisa muito difícil e que tem uma grande diferença da alfabetização presencial para online. Claro. Porque online as crianças, assim, não se concentram, não tem... Entendeu? Mesmo quando o presencial tá todos os amiguinhos lá, é totalmente diferente, porque em casa tem 1000 e outras distrações.
Então, eu realmente acho que foi muito difícil essa alfabetização e o meu processo online também foi muito difícil. Então, se vocês têm um exemplo, né? Se vocês podem dar um parecer aí da experiência de vocês, né? Que já são mais maduros, né? Já tem rotina de estudo, já entende exatamente a consequência de, no momento da aula, tá fazendo uma outra coisa, né? Que isso vai vir, em algum momento vai vir, né? Imagina uma criança de 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, né? Muito mais complicado. Eu gosto dessa pergunta, assim, pelo seguinte, o ambiente, como ele proporciona a gente, né, coisas, o ambiente e as pessoas, né? Então, assim, o ambiente alfabetizador proporciona experiências que o ambiente de casa, né, por trás ali de uma tela do computador, é claro que não vai proporcionar. Não estava preparado para isso, não foi exatamente. preparado para isso. Mesmo não, exatamente, não foi preparado para isso. Nem era para ser, né? Foi uma urgência, algo inesperado. Foi uma adaptação, né? Foi uma adaptação de todo mundo. E isso para a escola também, para todos os professores. Como você falou, a alfabetização, todo mundo pensa, é no primeiro ano, antiga classe de alfabetização, Sim. primeiro ano. Não. A alfabetização, o processo de alfabetização e de letramento, que é o que a gente fala aqui na nossa escola, ele começa muito antes disso. Ele começa na educação infantil, não só no pré-2. Ele começa antes disso, com um ambiente já preparado para isso. E a gente acabou ficando um pouquinho órfão, né? Com esse afastamento do espaço, do ambiente, de estar próximo, como vocês falaram, do professor. Sim. Então, a gente conseguiu aí, nessa pandemia, que todos os professores se adaptassem, claro, cada um do seu jeito. O material teve que ser adaptado, desde a educação infantil, dessas séries mais próximas da alfabetização, e do próprio primeiro ano. Então, a gente teve sucesso, sim. Aliás, tem uma live nossa só sobre alfabetização, lá no canal da escola no YouTube. Quem não viu, por favor, veja, porque foi bem legal, um bate-papo. Durante a pandemia, então, no momento que as famílias estavam mais necessitadas desse ombro, desse ouvir um pouco, porque a expectativa era grande, era uma série, acredito também quem estava no terceiro ano do ensino médio, até mais do que estava no segundo, Enem, não Enem, como é que vai ser. Então, os marcos, aquelas séries que acabam preocupando demais. Mas todo o trabalho desenvolvido pela equipe pedagógica do Fundamental 1, da educação infantil, ele foi adaptado com o passar do tempo. Acho que todo o nosso staff de profissionais foi preparado uns 2 anos antes com relação a essa parte do Google for Education, o Classroom, que foi, assim, um as na manga, e que, de repente, a gente fechou. Na semana seguinte, todo mundo já estava logado online, com as aulas acontecendo, materiais sendo enviados remotamente. Algumas famílias vieram na escola para buscar. Então, essa organização e esse preparo desses materiais, eu digo material físico, mas também humano, os professores também ficaram preocupadíssimos, todos nós. Então, acho que o trabalho em conjunto e como ele foi desenvolvido, atendendo individualidades, coisa que a gente já faz no dia a dia presencial, foi um ponto primordial nesse trabalho online. As professoras ligando para as famílias, fazendo atendimentos individualizados, esse trabalho sendo resgatado, às vezes indo um pouco mais devagar, justamente porque não tinha a quantidade de tempo, de 8 às 3 da tarde na escola. São aulas que entram, muda muito tempo, e aí o que a gente ouviu de o cachorro latindo, o vizinho, enfim. Tem outras coisas, desculpa, já cortei. Não, é o que você falou, não queria perder. Tem outras coisas interessantes da gente pensar, assim, os pais invadiram o universo de vocês, né, que o espaço da escola não deixa de ser um universo muito protegido, que vocês vivem as relações com os amigos, com os professores, e que eu acho muito saudável, né? A primeira separação que a gente faz, né, da criança com a família é quando ela vai à escola. E é muito saudável que ela tenha um universo próprio, né? Então, os pais tiveram que entrar nisso, né, Ju? Muitos fazem assim, eu vou ser o professor, eu não sei ser professor. Né? É complicado você assumir um outro papel que você não está habituado. E os professores entraram dentro da casa de vocês também, né? Que eles não estavam acostumados. Que eles também não estavam acostumados. Então, pais entram na escola, professores entram em casa. Então, foi um movimento que pegou todo mundo de uma forma inesperada. Ninguém foi treinado, ninguém esperava isso, né? Mas eu acho que, assim, diante de toda a situação e do quadro,
tudo deu certo. Sim, Né? as Tudo crianças deu certo. As crianças foram alfabetizadas, tudo caminhou de uma maneira, eu não vou colocar tranquila, porque estava todo mundo muito preocupado, mas dentro do possível, as coisas foram se acomodando. Com o passar do tempo, aquele volta, não volta, quando acho que todo mundo percebeu que a situação era aquela, a gente conseguiu acalentar o coração, as emoções, e o trabalho seguiu de uma maneira mais, com uma rotina mais fixa, horário de aula, o homework do pai, da mãe e do filho também. É verdade. Então, as coisas foram caminhando e muitas famílias conseguiram acompanhar a primeira leitura do filho em casa. É o outro lado, né? Um ganho, Aconteceu na minha família. uma conquista que muitas vezes era exclusiva da professora, do professor na escola, verdade. que escrevia, leu hoje, e isso aconteceu em casa. Então, muitas mães depois, muitos pais falaram, leu aqui, que feliz, gente, que coisa gostosa. E é muito gratificante. A primeira leitura da criança, a gente vê que ela conseguiu uma vitória, não, claro, muito dela, mas a gente acaba compartilhando isso como uma vitória própria também. Verdade. É muito gratificante, o orgulho é enorme. A verdade é que o Lessing foi excepcional, né, com a questão da educação à distância, né? Tanto que o Classroom foi excepcional, tudo funcionou perfeitamente, tanto que a gente, se não me engano, perdeu um dia de ano letivo ano passado, com a transição entre fechamento de escola e início da aula online. A gente, se não me engano, sexta-feira parou. Fechou. E a gente voltou até online na terça. Os menores já foram na segunda. Né? É realmente impressionante. E tanto que a gente vê as adaptações físicas também, não só em questão de educação, mas a gente vê que a escola mudou no tempo que a gente estava fora. Tem a cada 5 metros de distância tem um dispenser de álcool gel, as salas estão equipadas com câmera com qualidade incrível, computador ótimo, e são coisas que a gente já tinha, mas às vezes a gente não dava Tanto valor. tanto valor, isso. exatamente. A gente fala sobre o socioemocional e assim, entra a figura de uma psicopedagoga na escola e fala assim, pessoal, queria saber que perguntas vocês têm para fazer sobre o trabalho socioemocional ou para mim, enfim, pensem, Sim. livre. E as perguntas vieram, a primeira foi essa. Então, a criança queria saber o que ela faz quando ela está ansiosa e a segunda pergunta, o que ela pode fazer para ela se concentrar na hora da prova. Então, interessantíssimo, ela localizou ali duas questões dela e pediu ajuda. O outro, como é que eu faço para me relacionar com os meus amigos do jiu-jitsu? Às vezes aparecem coisas de fora da escola, mas também tem relação ali. Então, assim, eu não preciso explicar o que é o socioemocional, Não. que a figura já da pessoa que trabalha o socioemocional já... Aí o outro perguntou o seguinte, Fernanda, eu queria que você me explicasse como eu não me irrito com os meus amigos também. Está falando sobre autocontrole. Né? Como é importante trabalhar essa identificação dentro de si. Saber o que eu estou sentindo, o que eu penso, nomear Exatamente. aquilo e o que a gente até falou, pedir ajuda. Aham. E aí vem a importância de ter esse trabalho na escola. Porque a criança ou o jovem, ele tem a segurança de trazer uma questão que é tão sua e que ele pergunta ali quase como um segredo, né? Ele divide essa preocupação e ele pede ajuda. Então, acho que todos nós, e como colega daquela criança, do seu amigo ali, jovem também, e nós profissionais, todos os profissionais da escola, temos que estar preparados, porque às vezes sai daquele ambiente ali familiar, do clube, de uma aula determinada, particular, e chega na escola porque é um ambiente Seguro. que dá segurança, que sabe que vai encontrar o apoio. Então, é de extrema importância isso. A criança identifica, ela traz pra gente, tem segurança e a gente vai trabalhar. E as outras foram divertidas. O que você faz na escola quando não tem nenhum problema, eu adorei. Você também precisa de ajuda, que nem você ajuda a gente. Eu achei lindo, esse eu vou colocar na minha sala. E o outro, como você sabe acalmar as pessoas? Mas então, a mensagem fica é que as crianças identificam isso, sabem? Pensam sobre isso. Pensam sobre isso, Sim. né? Eu E acho- não são crianças, não são jovens, são crianças. Crianças. Então, como é urgente a gente pensar sobre as nossas questões, né? Sim, Então, e como funciona o trabalho. sim. Porque para chegar a essa elaboração
e mostrar o que está pensando, o que está sentindo, isso é reflexo do nosso trabalho. Uhum. Porque todo mundo sente, né? Sim. Todo mundo tem seus dilemas, né? Então, quando você tem a possibilidade de pensar sobre, eu acho que até, assim, é um convite para que a gente pare um pouquinho, né? Diante de tantos desafios, né, na esfera acadêmica, que a gente pare um pouquinho para pensar sobre a gente. As nossas questões, os nossos dilemas, né? Os nossos sentimentos. As nossas emoções, nossos sentimentos, né? E porque a gente sabe que quando, né, a gente saiu da escola, se saíram da escola, saíram da universidade, foram para o mercado de trabalho, né? Não adianta ter só um CR altíssimo, né? E não conseguir fazer a leitura do outro, né? O trabalho em grupo, Não conseguir trabalhar conviver, em grupo. dividir, ceder. É. Isso é muito importante. E isso vem lá, isso não é uma coisa que você consegue de um dia para o outro. Isso vem Não. lá da base Isso é uma de construção. quando a gente brincava com 2, 3 anos de Isso aí. futebol. Quem vai ser o pegador, quem vai ser o Exatamente, goleiro. Exatamente. Então, Isso é- exatamente. Assim, como é grandiosa a educação infantil, como é grandioso o Fundamental 1, né, em termos de experiência, de vivência, né? Sim. Em cada fase, você vai colocando um tijolinho a mais. E é assim que você chega a esse final, a esse objetivo sendo atingido. É o que a gente quer. Só que isso também não vai ser finalizado na fase adulta. Isso é para sempre. É uma construção que vai sendo eterna. É uma negociação para escolher alguma coisa na turma, né? É um dilema ali na hora de uma brincadeira, é quando você aceita que você não foi escolhido para o time, né? Uhum. É quando você vai escolher qual é o curso na faculdade que você vai seguir, é aquele que você se identifica, eu sei o que eu quero. É quando você está em casa e vai ter que discutir entre família qual a cor que vai pintar na parede, como a gente vai negociar. Enfim, é na vida, é para a vida. Conta pra gente uma história engraçada ou diferente que você já passou trabalhando com os pequenos. Bom, contem, no caso. Nossa, tem muitas. Tô pensando aqui em uma. Engraçada ou... Engraçada Ou estranho. ou diferente. Diferente. Tem Deixa eu ver aqui. pensando aqui. Nossa, são tantas coisas. Gente, tem uma, mas que não foi nem comigo, tá? E que não tem muito a ver, não sei se... Mas eu vou contar, então vamos lá. Era uma turma de primeiro ano, aula de educação física, para amarrar o sapato, tá? Tinha que amarrar o tênis. E o professor fala, tá, mas olha só, tem que colocar a língua para fora. Coloca a língua para fora. Vamos, coloca a língua para fora. E a criança parada. E quando o professor olha para cima, a criança tá com a língua para fora. Concreto, né? É muito concreto. A criança leva muito ao pé da letra, então essa virou, assim, virou meme. Tá. Vocês já tiveram a oportunidade de ver o primeiro aluno de vocês se formarem? Qual foi ou como foi essa sensação? Ai, gente, Eu de chorar. Não, eu tive agora assim, uma experiência super interessante, que era uma aluna que gostava muito, né, de conversar, me procurava muito, ia até minha sala, tinha as questões dela, né, uma pessoa muito sensível, muito delicada, e tinha uma questão no inglês, né, então, quando ela chegou na escola, o nível dela de inglês era outro, e para acompanhar foi muito difícil, então ela me procurava muito para falar sobre isso, né, e uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né, tive um carinho enorme, e agora ela é terapeuta ocupacional e cuida do meu pai que tem Alzheimer. Caramba! Foi lindo pra mim isso. Incrível. Então, assim, quando eu vejo, eu falo, gente, eu não acredito, né, que aquela menina que chegava na minha sala, que falava sobre as questões dela, né, hoje está fazendo um trabalho tão bonito, mandou uma mensagem falando, olha, seu pai repetiu aquela frase ontem só 4 vezes. E eu percebo que é uma forma dele se autorregular. Eu falei, o mundo é redondo, tudo, né? Isso, Isso Isso é muito gratificante. Eu acho que a ideia do mundo que você falou agora, de ter o ciclo do ir e do vir, de dar e receber, é muito lindo. A gente vê, assim, tem alunos que a gente recebe os filhos. Eu já tenho filhos de ex-alunos. Gente, é muito emocionante. É uma coisa que preenche o coração. O trabalho, quando você trabalha na escola, isso é inerente. Você vai encher seu coração.
Bom, pessoal, esse foi mais um dos episódios do Liessing no Ar. Queria agradecer a Juliana, Eu que agradeço. a Fernanda Obrigada. e ao Felipe. Obrigado pelo convite. E é isso, gente. Fiquem atentos nos próximos episódios do Liessing no Ar.